Oi, gente! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Teixeira. Eu sou a Lara Bertolino. E esse é mais um Conta Pra Gente! O que a gente vai Hoje falar nós hoje? vamos falar o que esse trabalho de Deixa eu contar o que babá... aconteceu, gente. A gente acabou de gravar o vídeo e a gente perdeu. Então, se a gente tiver com a farol um pouco baixo, perdoa nós. A gente Desculpa. lembra um pouquinho, então eu vou contar a Ficou tão primeira legal, parte. mas vai ficar legal. Vamos lá. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte, a gente vai falar sobre o que a vida de babá ensina pra gente, que a gente pode usar pra vida. E aí eu falei que quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu sempre, não fui uma cozinheira, mas eu sempre gostei assim de me aventurar na cozinha. E eu fiz um purê de batata, porque eles adoram batatas aqui, e eu fiz um purê de batatas no alho. Amiga, tá acelerando, você tá falando muito rápido mesmo. No alho. E aí eu fiz o purê de batata no alho, e aí eu dei para as crianças odiaram. Ai, E gente. aquilo me remeteu a um gatilho, porque hoje é diferente, né? Outros gatilhos, esse tipo de gatilho não me gatilha mais, mas assim, de rejeição. Então eu voltei num lugar assim do tipo, meu, eles não gostam de mim, eles levei bem pro pessoal assim e fiquei bem mal. E aí, o que eu estava falando é que quando a gente vem para cá, a gente tem que ter um olhar mais assim analítico sobre o que a gente sente e sobre como que a gente vive. Por quê? Porque às vezes o trabalho e as coisas que a gente vivencia normalmente se repetem. E eu consigo entender a vida como um joguinho de videogame, que você vai passar de novo por aquela fase. Se você não passar, você volta e você vai e você volta. E tem muita gente que muda para Irlanda e fala: "Nossa, Paula, sabe de uma coisa? Aquilo que eu vivi lá no Brasil tá se repetindo com esse patrão, com esse chefe aqui da família. Ai, Ou é coitado uma de coisa, mim, é coitado, sempre comigo, tudo e acontece a pessoa não comigo. consegue enxergar que é uma fase que a pessoa vai aprender alguma coisa com aquilo. Eu sei que é Uhum. muito desafiador quando você está no momento, mas a Paula, por exemplo, a Paula é uma pessoa experiente, madura, e há poucos anos atrás ela passou por uma experiência com uma das famílias que ela trabalhou que não foi muito positivo, É. entendeu? O que ela aprendeu com isso? Que agora ela consegue identificar muito rapidamente o Não, é que serve e o exatamente o que que não a serve gente para falou no ela. vídeo anterior. Eu passei por uma situação, ela falou assim, cara, tudo tem um porquê, porque você estava dizendo o seguinte, que tudo tem um porquê de acontecer e tal, mas aí cai naquele clichê, aconteceu por causa disso. Mas é verdade, porque a gente sempre, bem ou mal, vai tirar uma experiência. E foi aí que você falou dessa experiência que aconteceu comigo, e eu falei, amiga, aconteceu o que tinha. Aí você estava falando, não é que aconteceu porque tinha que acontecer que a família Você fez atraiu contigo, que você aquilo. atraiu aquilo. Mas eu aprendi o que eu não quero mais, até onde vai o meu limite com a família, a minha tolerância do que pode e o que não pode. Então a gente sempre tem algo para tirar Mas isso requer de maturidade, né, Paula? aprendizado. Aprendizado. Mas isso requer Verdade, maturidade, de sim, você sim. entender que as pessoas não estão te perseguindo sempre, né? Sim, porque daí Que senão você fica nessa, né? De você tipo, fica tudo nesse sou eu, tudo é looping que comigo. você acha que, tipo, É perseguição. Você coitado de usou uma mim. palavra excelente. Mas é interessante também que, claro, que tem coisas que vão doer e você precisa sofrer por elas. Também não vou aqui vir com a positividade tóxica, né? De tudo. Tudo é uma lição. Sorria se as pessoas estão sendo tóxicas com você, tá tudo bem. Não, gente, não. Se as pessoas estão sendo ruins com você, você tem que ligar um alerta ali ou sair daquele negócio, Sair daquele nicho, né? Sim. ou tipo assim, ó, é Procurar aqui. entender, conversar também, né? É exatamente isso, porque eu vejo que muita gente fica ali no trabalho ruim repetindo o que repete no Brasil, como se não tivesse 300 Padrões. trabalhos aqui. A gente tem muito trabalho aqui. E também é Se a muito fam... fácil, amiga, mesmo acontecendo coisas ruins, a pessoa cair na zona do conforto. Tá ruim, mas tá bom, mas pelo menos né? eles Não. pagam tanto, mas pelo menos eles me dão Já almoço. sei o que é ruim, daí eu vou entrar no outro trabalho, vai ser a mesma coisa, porque no Brasil foi assim, não sei onde foi assim, assim. Então, aí não. Aí Corta não esse dá. padrão de repetição, E é né? por isso que eu acho que a vida de babá, porque você tem muito acesso às famílias, você fica Uhum. dentro das famílias. Sim. Você ou memoriza as coisas que você já vivenciou, ou que você gostaria de vivenciar e você não vivenciou, ou coisas que você quer vivenciar. Então, você consegue olhar, e essa é uma prática analítica incrível, você consegue olhar o nicho familiar de longe. E eu e Paula somos pessoas que acreditam na espiritualidade. Dois, a gente acredita que você não está ali por acaso. Se Verdade. aquela família chegou até você, é porque você tem alguma correlação com aquilo e você precisa aprender. Mesmo que a correlação seja, não quero ter isso para minha vida. Uhum. Então, muito obrigada, até aqui funcionou, depois não funciona mais. Porque a gente tem que aprender também a falar não, né?
E muitas vezes essas pessoas difíceis entram na nossa vida para justamente ensinar a gente a falar não, para mostrar para a a se gente posicionar. aonde é o meu, até onde vai o meu limite. Até aqui você pode fazer assim comigo, daqui para frente não mais. Entendeu? Então, aprender a falar não, né, amiga? Sim, com certeza. E eu acho que a Paula também Tu tinha arrasou. falado sobre a experiência que você gosta do menino que você Não, trabalha, então, né? daí aí a Laila falou, amiga, conta uma experiência que você teve nas 2 últimas semanas, assim, nas suas famílias Que e você tal. aprendeu com o seu trabalho, isso Sim, para a né? vida. Isso, porque a gente está falando que esse trabalho de babá não é só sobre ser um trabalho de babá e ganhar em euro e vamos viajar. Você aprende a ser mulher, no caso da mulher, você aprende a ser humano, você aprende um monte de coisa. E você aprende com as crianças também, não é com o pai, com o adulto, você aprende um monte com as crianças. E daí eu falei sobre desapego, que muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente é apegado a um celular, a uma caneca que eu ganhei de não sei quem, a um computador, sei lá, uma roupa. E quando alguém quebra ou, sei lá, damage, como é que é? Perde ou qualquer coisa acontece, você fica, ai, meu celular, minha caneca que eu amava. Tá tudo bem, mas assim, a gente tem que aprender a desapegar. Eu tava contando para ela que essa minha criança, que não tem como não falar dele, porque ele é um 5 anjinho, anos. ele recém completou 5 anos, há um tempo atrás, um pouco mais de 2 semanas, eu perdi um pirulito que ele ganhou na escola. E um doce para uma criança é tipo, my precious, né? Tipo, E eu perdi o pirulito. Eu pedi para ele para guardar, para ele não perder, e quem perdeu fui eu. E quando eu percebi que eu perdi, ele viu que eu comecei a me desesperar, porque eu não tinha outro pirulito para repor para ele. E eu comecei, ai meu Deus, não tô achando, não tô achando. Ele colocou a mão assim, aonde eu tava, no meu braço, onde quer que seja, e falou: tá tudo bem, é só um pirulito. E eu me senti super mal por ter perdido. Aí quando ele falou aquilo, eu pensei, gente, ó, Genial, né? perfeito, assim, tipo uma criança falando isso pra mim. E essa semana aconteceu de novo com a mesma criança. Eu acho que eu derrubei um Lego, ele ama Lego. Eu acho que eu derrubei, espatifou, soltou umas peças. E eu comecei, ai, não, peraí, eu vou arrumar. Não precisa ficar triste que eu vou arrumar. E de novo ele falou, tá tudo bem, Paula, é só um Lego, a gente monta de novo. Teve vezes que ele derrubou e ele chorou, entendeu? E quando eu derrubei, eu pensei, vai ser um chororô. E quando fui eu que derrubei, ele me acolheu. Então, assim, eu aprendo com essa criança o tempo todo, entende? Então, não é porque são crianças. Então, e é isso. Então, você vai aprender um monte com essas crianças E se também. você também puder contratar, né, um terapeuta, Opa! uma psicóloga, um analista, né, uma pessoa séria também, se você já conhece. Depois dos 6 meses aqui da Irlanda, é interessante você ter um acompanhamento, porque muitas coisas mudam. A gente já falou no outro vídeo, mas a gente fica totalmente sem rede de apoio e muita coisa muda, né? Uhum. O ambiente, enfim. Eu não vou falar de novo, porque vocês têm que assistir nosso vídeo que a gente fala sobre as diferenças de morar aqui em Dublin, os primeiros passos, enfim. Mas eu acho que é isso, né, amiga? A gente estava falando sobre também o quanto é importante você ter esse acompanhamento de um terapeuta, ou você falar com amigos, ou com Sim, alguém da família, colocar para fora aquilo que te machuca, aquilo que te sim. dói, porque assim, não é um mundo de poliana vir morar fora, para a Irlanda, ou para qualquer outro país, ou para outro estado. Por quê? Desafios vão ter, você vai sofrer, vão partir seu coração, uma amizade, um trabalho, um boy, vai partir seu coração, alguma Falta de situação, falta de dinheiro. grana, coisas vão acontecer, um golpe que alguém te deu, coisas vão acontecer, não é porque você está aqui, mas o importante é, aconteceu, lida com a situação e não fica sofrendo com aquilo, tipo, ai meu Deus, Sozinho. põe para fora, conversa, por quê? As duras penas a gente aprende que quanto mais a gente fala, ela até falou sobre abuso, quando você tem um abuso na família, abuso mesmo. É muito doloroso lidar com a situação, é muito doloroso. Claro, tem toda a parte, vai denunciar, vai isso, vai aquilo, mas é importante você falar com o terapeuta, com o amigo, porque quanto mais você fala de algo que te machuca, a coisa vai ficando menor. E eu posso falar isso por mim, porque aconteceram coisas na minha vida que me machucaram demais, assim, demais, 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 demais. E que eu achava que eu nunca fosse falar para ninguém, que nunca ninguém fosse saber sobre isso. E eu achava, porque eu me sentia envergonhada, porque eu me sentia pequena, menor, nananã, N coisas. E quando eu comecei a falar sobre isso, era eu falar, eu chorava. Era eu falar, eu chorava. Era eu pensar, acho que vou contar para lá. Eu já estava me debulhando em lágrimas. Hoje eu consigo falar sobre isso, a coisa vem na minha cabeça, eu não choro mais. Por quê?
Porque eu falei tanto sobre isso com amigos, com família, com psicólogo, que não me dói mais. Existiu, aconteceu, mas não me machuca mais tão grandiosamente como me machucava antigamente. Então sempre coloca para fora, conversa com quem você confia. Não deixa nada deixar você pequeno, compacto, colocar numa caixinha, não deixa. Então não. põe para fora e conversa, né, E, amiga? gente, se fez sentido para você esse vídeo, se você conhece algum amigo que está passando por essa mudança, né, mudou de cidade, está num lugar mais afastado, manda. Ou se de repente também, né, faz sentido para você olhar para o seu trabalho como um ensinamento de vida. Ah, Laila, mas eu trabalho com análise de dados. Muitas coisas É, lá tem para sua vida também. Eu acredito sim. nisso. Então, Sair comenta da, aqui sair da embaixo. zona de conforto, né, Exato. amiga? Comenta aqui embaixo, coloca o joinha. Nós produzimos esses conteúdos com tanto amor, com tanta Ajuda coisa. nós. E eu gostaria muito que vocês pudessem ajudar a gente para poder entregar esse conteúdo, o algoritmo ajudar a gente a entregar esse conteúdo. Então assina. A gente Ó, está todo dia. quanto mais você compartilhar, mais o YouTube vai mostrar a gente para mais pessoas. Então a Sim. gente está aqui, ó, um sábado gravando 5 vídeos para ter conteúdo para vocês, coisas que a gente não ouve as pessoas falando, né, Sim, amiga? não. Para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então a gente está aqui querendo ajudar você que está aí. A gente não está ganhando nada por isso, tá? A gente faz porque a gente tem amor por isso mesmo. Então ajuda a gente, ajuda a entregarem esse vídeo para mais pessoas, né? A gente está todo dia no Instagram, vamos deixar Sim, aqui embaixo. tá aqui Se você tem embaixo. alguma história que você quer compartilhar com a gente tira o seu nome, ou também coloca se você quiser. Manda aqui pra gente o nosso e-mail, conta pra gente, @gmail, Vai vamos estar aqui colocar o embaixo, vai estar aqui endereço. embaixo, fica E é tranquilo. isso. Olha, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por assistir a gente até aqui, muito obrigada por compartilhar, comenta aqui embaixo, enfim, faz toda a sua parte que a gente está fazendo a nossa. Amamos vocês, cada um que estão aqui, a gente não conhece vocês, mas a gente sabe que vocês estão aí. É isso, né, É amiga? Muito isso, esse é obrigada. mais um Conta Conta pra pra gente. gente. Tchau, gente. Beijos. Beijo.